mundo. Transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando na sua casa, no seu lar, na sua vida e em toda a sua família, amém? Nós estamos gratos a Deus, porque nós podemos, mesmo que virtualmente, nos reunir nessa noite, para juntos exaltarmos ao nome do nosso Deus. E nós vamos, nesta hora, estar orando ao Senhor, pedindo todo o direcionamento dEle para este culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. E é um culto especial, porque é um culto de abertura da nossa campanha de Missões Mundiais 2021. E o tema, ele é bem próprio para esse tempo que nós estamos vivendo. É um tema que tem falado conosco, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, pois nós estamos falando sobre o poder de Deus. Viva o poder que transforma. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos pelo Deus grande que o Senhor é, pelo Deus onipotente, onisciente, onipresente, mas é um Deus de amor, é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de nós, pequeninos que somos, mesmo em meio a toda a Tua majestade, glória e poder. Tu tens olhado para a terra e Tu tens cuidado desta humanidade, Senhor. E nós Te louvamos por isso, pelo que o Senhor é em nossas vidas e por toda essa humanidade e por todas as gerações. Pai, em nome de Jesus, aceita este culto que nós prestamos a Ti nesta noite, como um culto, Senhor, de adoração, de gratidão, mas também de clamor pelas nações. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós, como filhos, como igreja, mas também como humanidade, precisamos de Ti, dependemos de Ti. E nós clamamos sim, que o Senhor sare, que o Senhor cure as nações, com este poder que o Senhor é e tem em Tuas mãos. Nós Te louvamos assim, nós engrandecemos o Teu nome assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos, queridos. E nós podemos realmente agora, nesta noite, estarmos juntos, você com a sua família em casa, e nós aqui, como filhos de Deus, toda essa família do Senhor, reunida por toda essa cidade de Santo Antônio de Jesus, onde cada casa é uma igreja, cada casa é um lar que adora ao Senhor. E nós vamos juntos, então, nessa noite, sermos gratos a Deus pelo seu poder transformador em nossas vidas. Amém? Mas antes ainda, gostaria de deixá-los bem informados a respeito de algumas das nossas atividades.
No próximo domingo, dia 28, nós teremos o culto de ceia. Será uma celebração ao Senhor, a celebração da ceia do Senhor. E este culto será online, ainda não será um culto presencial. Então, você pode em casa já estar preparando os alimentos da ceia, o pão, o suco de uva, para que você, junto com o nosso pastor João Carlos, possa estar celebrando a ceia do Senhor. Tá bom, queridos? E nós vamos iniciar no horário das 18 horas, tá certo? E pela manhã, nós estamos tendo aí como a cada domingo do mês de março, foi assim, vai permanecer ainda no mês de abril, a escola bíblica online. Então, que vocês continuem aí se informando, ligando para a gente aqui na secretaria, para saber em qual classe você pode estar participando na nossa BD, caso você ainda já não seja um dos nossos irmãos que participa da Escola Bíblica Discipuladora, tá certo? Mas qualquer informação, você pode ligar aqui para a secretaria 3631-3214 ou para um dos nossos celulares, tanto o meu, como sua educadora, do pastor Enio, do irmão Ferreira, pastor Azevedo, todos esses irmãos estão aqui para lhe ajudar nas informações. E gostaria também de lembrá-los que o nosso culto de Páscoa será dia 4 de abril. Agora sim, no culto de Páscoa, 4 de abril, nós teremos o culto presencial, com 30% da nossa membresia fazendo parte deste culto. Então, é importante que você faça até mesmo a sua inscrição, né, com antecedência, para que a gente possa acolher esses irmãos, todos que desejam estar conosco no culto de Páscoa, e que será um culto presencial, com 30% da nossa membresia e com todos os demais cuidados. Você vai precisar vir de casa com a sua máscara, com o seu álcool em gel. E aqui também nós estamos disponibilizando álcool em gel. Tá bom, querido? Bem, deixando os irmãos assim, então, bem informados, nós vamos continuar adorando e exaltando o nome do nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse, então, a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 19. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, que diz assim, Lucas, capítulo 19. Vou dar só um tempinho de você pegar a sua Bíblia e ler aí mesmo em sua casa. Versículos do 8 ao 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, aleluia, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Somos gratos pelo poder de Deus que nos salva. Vamos louvar, queridos? Poder para salvar. Aleluia. Vamos juntos numa só voz adorar o nome do nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare: Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Som. Glória a Deus, meus irmãos. Eu gostaria que você, nesse momento, diante de tudo que nós acabamos de cantar, que nosso Deus, Ele tem poder para salvar. Diante do tema que nós estamos estudando a partir da data de hoje, 24 de março. E nós vamos estar falando sobre esse tema até 25 de abril. E o tema diz que Ele tem poder, o nosso Deus tem poder para transformar vidas, transformar circunstâncias, situações. E nós vamos orar nesta hora. Eu sei que você em casa pode estar lembrando de nomes, de familiares, de colegas de trabalho, de amigos, que ainda precisam passar por essa experiência de transformação com Jesus. Ou você está passando por alguma circunstância ou alguma situação, em algum contexto da sua vida, onde você crê que só o poder de Deus para transformar. E Ele pode. E Ele está aí com você. Ele está aqui comigo, Ele está aqui conosco. Ele está conosco neste culto, desejando que eu e você apresentemos a Ele as vidas, os nomes, as pessoas, os contextos, as circunstâncias e as situações que estamos necessitando desta intervenção divina. E você pode fazer isso agora. Eu gostaria que você em casa, se você está com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, que vocês dessem as mãos, que vocês pudessem então agora fazer esse momento de oração, de clamor e de intercessão. Clame, porque o que nós lemos na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio, Ele é presente em nós e entre nós. Oremos ao Senhor nesta hora. Grandioso Deus, sabemos que há pessoas que carecem da Tua intervenção divina neste momento. Aqueles que estão, ó Pai, pelas ruas,
das grandes cidades, das pequenas cidades, ou mesmo pelas estradas, pelos caminhos das zonas rurais. Solitários, perdidos, sem rumo, sem direção, angustiados, sobrecarregados. Senhor, nós oramos por essas vidas nesta hora e clamamos que o Senhor, com teu poder transformador, possa agir em favor dessas vidas, consolando os corações dos que choram, aliviando os corações dos que estão angustiados e sobrecarregados em nome de Jesus. Trazendo a resposta, Senhor, do teu coração para o coração daqueles que carecem de uma resposta que venha de ti, Senhor, do teu trono, Pai. Deus, que eles agora recebam o acolhimento do Senhor pela pessoa do teu doce Espírito Santo. Pai querido, nós rogamos pelos nossos entes queridos, que desejamos tanto vê-los rendidos aos teus pés, mas mais do que nós, o Senhor os ama e os quer assim rendidos aos pés do Senhor. Clamamos, ó Deus, que tu traga libertação e salvação sobre a vida dessas pessoas. São os filhos dos teus filhos, são os pais dos teus filhos, são avós, são tios, primos. São colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, que nós desejamos tanto vê-los, ó Deus, te adorando, exaltando o teu nome e tendo a ti como único Deus e Senhor das suas vidas, experimentando deste amor transformador. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pelos lares que estão agora chorando a dor da perda, Pai. Consola, Senhor, os corações dos que choram pela perda de pessoas amadas e queridas. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai fazendo a tua obra como bem tu queres, ó Pai, em toda esta humanidade, nas nações, meu Pai. Estamos em campanha de missões mundiais. E sabemos que esta campanha, todo esse movimento do teu povo batista, para que estejamos atentos, vigilantes do quanto é necessário e urgente pregarmos o teu evangelho aos quatro cantos deste mundo, sem nos deixarmos acovardar-nos, ó Deus, com as coisas que nos acontecem. Mas precisamos ser ousados, ó Pai, em Cristo Jesus, para continuarmos pregando, vivenciando e experimentando do teu amor transformador. Em nome de Jesus, nós oramos e nós clamamos na certeza de que esta noite o Senhor fará grandes coisas nos lares dos teus filhos, nas famílias dos teus servos, nesta nação e em todas as nações, no nome santo, poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar dizendo que nós somos gratos pelo poder de Deus que nos liberta. Pois a palavra nos diz lá em João, capítulo 8, versículo 32. As nossas crianças já sabem esse versículo de cor. E eu sei que você também em casa já sabe, como adulto e como adolescente. Que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor,
que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem nos renovar, Senhor. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Somos gratos pelo poder de Deus e que nos leva a proclamar seu amor. Nós vamos falar, irmãos, o nosso tema, mais uma vez, né? Porque eu já estou falando aqui desde o início do culto e estou vestida também com o tema. Deixa eu pegar a câmera aqui, tá tudo bem? Aí a câmera, a camisa, tá não? Chega mais para cá. Pronto, os irmãos veem aí, ó. Viva o poder transformador. Você também pode adquirir essa camisa pelo site, tá bom? Pelo site lá da Junta de Missões Mundiais. E aí você, além de ter uma camisa linda como essa, você ainda também está contribuindo, ofertando para missões mundiais, tá bom, queridos?
Mas, enfim, vamos lá recitar juntos, vamos ali com as crianças em casa, com os adolescentes, com os jovens, senhores e senhoras, nossos vovôs e vovós, todas as vozes juntos, vamos dizer: viva o poder de transformar. Vamos lá? Eu gostaria que você repetisse em casa junto comigo. Viva o poder de transformar. E essa divisa está baseada no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, vou abrir aqui minha Bíblia, você pode abrir a sua aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos estar nesse momento fazendo a dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E hoje à noite, hoje mesmo, agora, nesse momento, você também já pode ofertar para missões mundiais. Você já pode estar fazendo isso a partir de hoje, tá bom, queridos? Nós temos um alvo a atingir, ou até mesmo, se possível, ultrapassar, mas é importante que você em casa já esteja lançando no seu coração aquele alvo que você também quer alcançar, tá bom? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia, Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia, Senhor.
Amém, glória a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que puderam nessa noite contribuir com seus dízimos, as suas ofertas. E também nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Antônio Carlos, que está aí, comemorando e celebrando mais um ano de vida. Pastor Antônio Carlos, receba assim a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, essa família pastoral, a irmã Nami, as crianças, Antônio Levi, Catarina, que Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre toda essa família pastoral e especialmente pela sua vida, que é o aniversariante do dia. Tá bom, pastor Antônio Carlos? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Glorioso Deus, nós louvamos o teu nome pela vida de cada irmão que pôde nesta noite estar entregando na tua casa, Senhor, através das contas bancárias, das transferências, meu Deus, as suas ofertas, os seus dízimos. Deus, muito obrigado pela vida dos teus servos, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida deles, fazendo-os prosperar nos seus negócios, nos seus trabalhos, onde eles estão exercendo as suas funções como profissionais, Pai. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos ao mesmo tempo pela vida do pastor Antônio Carlos, que mais uma vez está aí comemorando nessa data de hoje o seu aniversário. Nós te agradecemos por a sua família, a família pastoral, a irmã Nami, os seus filhos, Antônio Levi e Catarina. Deus, que a tua graça permaneça sobre o lar do teu servo. E assim, ó Deus, o Senhor continue usando como canal de bênçãos nas tuas mãos. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como hoje, em nossa abertura de missões mundiais, nós tivemos o privilégio de receber aqui em nossa igreja os missionários, o casal missionário, o pastor João Marcos e a sua esposa Ilma. E agora eu vou estar passando a palavra ao pastor João Marcos. Ele vai se apresentar melhor, do que eu ficar aqui falando a respeito. Mas esses irmãos vieram com muita alegria no coração, atendendo a um chamado nosso. E a nossa palavra já é de gratidão, pastor, pela sua disponibilidade em vir com a sua esposa. Fique à vontade para nos trazer aí essa palavra missionária. Muito bem. Amados irmãos, graça e paz. Que bom poder estar com os irmãos nesse momento e especialmente nesse tempo onde nós celebramos ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor porque em todos os momentos nós podemos contar com Ele e ainda mais nesse tempo de pandemia, celebrar cada dia é algo fundamental, por sabermos que cada dia é um dia a mais que o Senhor nos dá, é um dia para alegrarmos na presença do Senhor e, como diz o Senhor Jesus, buscar a presença dEle. Ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Com isso, Senhor, quer dizer que o mais importante para a gente é estar diante dEle, como nós estamos hoje, nesse tempo também que é um tempo de oração e busca da presença do Senhor. Então, que hoje você se alegre em Deus, se alegre no Senhor, se alegre porque tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor, E para Ele, portanto, toda a glória e toda a honra. Meu nome é João Marcos Florentino, eu sou missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais, ou seja, eu sirvo aos irmãos como mobilizador da nossa junta. A Junta de Missões Mundiais, ela tem estado presente em 81 países, são mais de 2.000 missionários. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Mas nesse conjunto de ações da junta, nós temos algumas pessoas que têm um papel fundamental.
Uma é o missionário, que está lá no campo, que está levando a palavra, cumprindo a missão que o Senhor deu para ele. E o outro, não é, é aquele, você como membro da sua igreja, como servo do Senhor, envolvido nessa obra, que faz essa conexão entre, que está ali ligado, apoiando esse trabalho, segurando as cordas, como nós dissemos. E também eu e a nossa equipe, os promotores aqui na igreja, que fazem esse contato de que conectar você, que é um dos apoios, né, da obra missionária, ao missionário que está no campo. Então, meu papel na junta é exatamente esse, servir de ponte entre você e o campo missionário. Então, minha expectativa é que hoje, nessa nossa conversa, nós possamos, né, ainda mais aproximar você do campo missionário. Mas antes de falar e ainda me apresentar um pouco mais para você e falar daquilo que Deus está fazendo no campo, eu quero agradecer a Deus por estar com vocês, quero agradecer a equipe aqui da igreja que nos recebe, agradecer ao pastor Azevedo, né, que proporcionou esse nosso encontro, ao pastor João Carlos, que abre aqui esse espaço, não é? Olha, toda vez que um pastor, um colega pastor, ele me dá a oportunidade de subir a um púlpito, falar à sua igreja, eu acho isso um ato de confiança. Então, por isso eu quero agradecer ao pastor João Carlos Gomes por essa, né, confiança de nos dar a oportunidade de conversar com os irmãos nesse momento. E também, claro, a Danila, que cuidou de tudo aqui, está aqui nos acompanhando, né? Que Deus continue abençoando os irmãos. Mas vejam, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Eu vou fazer essa leitura num texto da Bíblia, na Nova Versão Internacional. Então, talvez esteja diferente um pouco da sua versão, mas ela fala claramente o que o Paulo quis dizer. Vejam só. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender as verdades, a palavra que Ele tem para a gente hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos com os meus irmãos, aqueles que estão acompanhando agora pela internet, tanto aqui da amada Igreja Batista da Esperança, como também outros irmãos, amigos que agora acessam a internet, acessam essa programação. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que essa palavra, ela fale profundamente ao coração de todos nós, a começar pelo meu, que aquilo que o Senhor já falou comigo, eu consiga, meu Deus, agora transmitir aos meus irmãos, que a tua alegria, que a tua presença, que o teu amor inunde no coração de todos nós. É o que nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, falar com você hoje vai ser muito, muito importante para nós, porque estamos aqui trazendo esse tema da nossa campanha, Viva o Poder de Transformar. Viva o Poder de Transformar. Esse tema, para nós da Junta de Missões Mundiais, tem sido marcante, né? Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nos assistindo, que ainda não conhece a Junta de Missões Mundiais. Os batistas brasileiros, há 113, quase 114 anos atrás, unidos numa assembleia, decidiram criar organizações para apoiar a igreja na sua missão de cumprir, né, a palavra de Jesus, de ir a todas as nações, de evangelizar todas as pessoas. Então, pensando nisso, naquela ocasião, inclusive aqui na Bahia, foi no dia 27 de junho,
né, aqui na Bahia, que foi criado a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Então, naquele dia, ao criar essas juntas, né, deu a oportunidade de apoiar a igreja local para a obra missionária. Então, a Junta de Missões Mundiais é o apoio aqui da Igreja Batista da Esperança para que nós possamos alcançar todos os povos com a palavra do Senhor, né? E olha que é um desafio muito grande, né? Nós temos ainda no mundo cerca de 7.000 povos não alcançados. Isso mesmo que você ouviu. 7.000 povos não alcançados. No total, né, do planeta, nós temos aí cerca de 16.000 povos, né? E estes 7.000 aproximadamente são povos considerados não alcançados. Um povo não alcançado é aquele povo que tem menos de 2% da sua população como cristã, e portanto eles não conseguem cumprir o papel de ganhar o seu povo para Jesus, precisam de ajuda. E essa ajuda é dada por esta igreja através da Junta de Missões Mundiais. Então, a junta, acima de tudo, está a serviço da igreja, está a seu serviço para completarmos juntos, né, a missão. Então, todos os anos, para lembrar isso, dessa missão, para conscientizar a igreja do seu papel, de levar a palavra a todas as pessoas, nós lançamos todos os anos uma campanha, chamada Campanha de Missões Mundiais, que acontece agora nesses meses de março, abril. Algumas igrejas ainda vão até aí o mês de maio, né, nessa campanha, que é uma campanha de conscientização missionária, uma campanha que quer conscientizar você da obra que nós temos diante de nós, obra essa nos dada pelo Senhor. E a cada ano, né, para essa campanha nós escolhemos um tema. E o tema deste ano é esse que você já ouviu várias vezes aqui nesse culto, né? Viva o poder de transformar. Amados, deixa eu dizer para você o contexto desse tema, né? O ano passado, 2020, no início da campanha, nós fomos assim impactados com essa pandemia que aí está. E no meio da pandemia, nós começamos a nos preocupar, porque as agendas iam sendo deixadas de lado. O planejamento que nós tínhamos feito já não tinha mais como seguir naquela direção. Pessoas nossas adoecendo, outros perderam entes queridos. Então, no meio dessa turbulência toda, no meio dessa peste, né, que está aí, nós ficamos preocupados e começamos confesso, a pensar assim, meu Deus, e agora, né? Começamos a questionar como seria o futuro, começamos a literalmente, né, eu tenho que confessar, ter medo mesmo, né? Ficamos assim, meu Deus, e agora? Pois é, no meio dessa nossa luta, no meio de nossas preocupações, pois o Espírito Santo nos lembrou exatamente o texto que nós estamos lendo e meditando nesse momento. O texto que chama a atenção para nós é de uma conversa do apóstolo Paulo com o Timóteo, né? Era o e-mail daquela época, né? Então ele mandou um e-mail, né? Uma carta para o Timóteo e diz assim: Timóteo, vejam, se você lê a partir daí, pega a sua Bíblia e leia, não é? A partir do versículo 3, ele começa dizendo: Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, aí ele fala, né? Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, e também a palavra do Espírito Santo a nós, foi exatamente essa: gente, né? Eu conheço vocês, eu conheço o zelo de vocês, eu conheço quem são vocês. Portanto, é preciso que vocês também lembrem-se, né, de quem sou.
Foi a palavra do Espírito Santo, não é? Lembre-se quem é o Senhor. Lembrem-se de quem é o Deus a quem nós servimos. E aí o apóstolo Paulo diz para ele: olha, lembre-se, mantenha viva a chama do dom de Deus que habita em você. Portanto, esse Deus que habita em nós é um Deus que nos dá ousadia, nos dá poder, nos dá amor. Então, por isso, a primeira lição que nós tomamos ali, com o coração alegre por essa palavra, foi: confie no Espírito Santo que habita em você. Se nós queremos vencer esse tempo, se nós queremos viver uma forma de viver de maneira que o nosso viver, a nossa presença no meio da sociedade, faça com que essa sociedade seja transformada, a partir da transformação que aconteceu primeiro no nosso coração, é preciso então que você entenda que é preciso confiar no Espírito Santo que habita em você. Se você entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que no momento em que você abre o coração para Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu coração e você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Ele vem habitar no seu coração. Então, se você entregou a vida a Jesus, creia nisso. O Espírito Santo habita no seu coração. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Então, confie. E, amados irmãos, confiar no Espírito Santo tem sido um aprendizado para nós tremendo. Como eu disse, esse ano a gente tinha muitos planos e pensamos em avançar aqui, ali, fazer isso, aquilo, outro. Certamente também você tinha em 2020 e agora em 2021 muitos planos. Mas aí, de repente, esses planos vão por água abaixo e você se pergunta: e agora? Pois é, a resposta que nós tivemos foi que, e agora? É que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, de todas as coisas, de todos os detalhes. E uma prova disso são os números. Vejam, números que nós conseguimos alcançar em 2020. Para vocês irmãos terem uma ideia de que essa obra quem está fazendo não somos nós, né? Essa obra, fica claro que o que está se acontecendo agora na Junta de Missões Mundiais, o que a Igreja Batista da Esperança está realizando em missões, é prova de que Deus está no controle e nós podemos confiar nele. Vejam só, o ano passado, 2020, nós conseguimos tocar na vida de 279 mil pessoas. Quase 280 mil pessoas foram beneficiadas em nossos projetos. Projetos dos mais diversos. Projetos na área da área de educação, projetos na área de saúde, projetos na área de esporte, projetos na área de ações emergenciais. Irmãos, 279 mil pessoas foram abençoadas por vocês nesse ano que passou, não é? Louvado seja Deus por isso. Um número expressivo. Quando a gente vê todas as restrições, todas as dificuldades que nós tivemos, nós glorificamos ao Senhor. Olha, conseguimos batizar 2.156 pessoas foram batizadas o ano passado. Inclusive, como nosso diretor, o pastor João Marcos também, né? Só que Barreto Soares. Então, o nosso diretor, João Marcos Barreto Soares, ele diz assim: igreja, quantos batismos você fez esse ano? Né? Aí eu pergunto aqui, né? Quantos batismos nós realizamos aqui na Igreja Batista da Esperança? Aí você pode dizer: nós batizamos aqui tantos, não é? Pois bem, a estes você deve somar mais 2.156 batismos, porque esses batismos que foram realizados foram batismos aqui apoiados por essa igreja. Então pode contar como vitória dos irmãos também, para a glória do Senhor, né? Amém? E mais ainda, 174 novas igrejas foram plantadas no ano de 2020. Irmãos, está vendo aí porque é bom confiar no Senhor? A obra dele, ele que realiza, esses números todos têm sido assim. E dentre esses números, eu queria chamar a atenção para vocês que a gente fala números, não é? A gente às vezes se confunde com esses números, não é? É só números. Não, mas números têm histórias por trás. Histórias de crianças, por exemplo. Nossa junta tem uma paixão especial
pelas crianças. Nós temos muitos projetos para alcançar e tocar na vida das crianças. São diversos projetos. Projetos, como eu disse, na área da educação, projetos na área de saúde, projetos, não é, na área mesmo de atendimento a crianças. Por exemplo, nós temos um projeto que atende crianças lá no meio ali de grupos refugiados, né? Nós temos um programa chamado Tenda de Brincar. Depois você pode procurar conhecer um pouco mais desse programa. É um programa que realiza ações emergenciais em campos de refugiados no Oriente Médio. Então, é um espaço que nós criamos para as crianças brincarem, as crianças interagirem, as crianças, né, serem crianças por alguns momentos. Eu não sei se você está acompanhando isso, mas este ano, aliás, nesse mês passado, fevereiro, a guerra na Síria completou 10 anos. 10 anos. E nós estamos ali na circunvizinhança da Síria, trabalhando, e ali nós temos encontrado crianças, 10 anos. Olha, eu tenho 2 netas, não é? A Manuela e a Júlia, não é? Então, a Manuela tem 6 anos. 7 anos, né? Eu já perdi a conta, né? Então, 7 anos. E a Júlia tem 4. E uma está me ajudando aqui, viu? Você não está vendo, mas ela está aqui me ajudando. Então, minhas netas, meu Deus, louvado seja o teu nome, porque o ambiente que elas estão é outro, né? Mas se elas estivessem lá, elas teriam já nascido e vivido apenas em ambiente de guerra. Então, nesse momento, tem crianças lá que nasceram, estão vivendo e só conhecem a guerra. Então, nós criamos esse espaço, a Tenda de Brincar, justamente para que as crianças ali tivessem essa oportunidade de, brincando, conhecer o amor de Deus, não é? Nós temos outros trabalhos com crianças, que é o PEP, que os irmãos já ouviram falar, porque o PEP também tem PEPs aqui no Brasil. Mas a Junta também desenvolve projetos com o PEP em 31 países. São 714 unidades do PEP que nós temos. 19.260 crianças, quase 20 mil crianças, foram atendidas o ano passado, junto com as suas famílias, ali nos PEPs do mundo todo, né? E aqui, entre essas crianças e suas famílias, registramos quase 3.000 conversões de crianças e também de seus familiares. Isso tudo para a glória do Senhor. E esses números mostram que tudo isso é o Senhor agindo. Irmãos, quando nós falamos e plantamos a semente do Evangelho no coração de uma criança, a vida daquela comunidade muda, né? A vida daquela família muda. São várias histórias de crianças que no PEP aprenderam a orar e começaram a ensinar os pais a orarem, né? Há crianças que, por exemplo, antes da comidinha lá no PEP, a gente ensina, né, a orar, a agradecer. Quando chegava em casa, ela começava a ensinar a mãe, olha, não, a gente tem que orar, a gente tem que agradecer a Deus. Então, essas crianças, os pais queriam saber o que é que estavam ensinando, e aí as nossas educadoras iam falando com eles, conversando com eles, e eles assim, pais que mudaram a vida, história de crianças que oraram pela saúde do pai, e o pai foi curado, e assim por diante. Dá para vir aqui só um dia para falar só sobre crianças, de histórias lindas do PEP. Mas também quando eu digo que isso não são só números, porque nós temos, portanto, tocado na vida de crianças. E eu sonho, especialmente aqueles trabalhos que nós temos realizado em países fechados, que uma criança que um dia recebeu a palavra do Senhor de um dos nossos missionários, elas vão se desenvolver, crescer, não é, se educar, transformar uma liderança no seu país. E eu sonho que ver crianças que foram ganhas para Jesus, mudando a realidade dos seus países, liderando os seus países dentro da vontade do nosso Deus. É um sonho que eu tenho e que a Junta de Missões Mundiais desenvolve todos os dias. E, claro, nesses batismos todos, vocês podem ver muitas histórias. Irmãos, há uma foto sobre batismos, não é? No campo.
são vários batismos que você pode acompanhar, e nesses batismos vocês vão ver histórias em todos os lugares. Nós temos aí batismo no Oriente, em países fechados, por isso que a foto é embaçada, né? Nós temos na África, nós temos na Itália, nós temos no Sudeste Asiático, e eu apresento todas essas histórias para que você imagine sobre tudo isso, porque é exatamente batismos. Quando a gente diz aqui que 2.000 pessoas foram batizadas, são 2.000 histórias de pessoas que foram tocadas por Jesus, assumiram um compromisso e seguiram em frente. E entre essas pessoas, entre os batismos que nós realizamos no ano passado, há vários deles que foram batismos realizados exatamente em países fechados. Histórias diversas, como, por exemplo, a história de um rapaz, eu vou usar o nome Ibrahim aqui, porque Ibrahim, a mãe dele, e isso aconteceu ali no Oriente Médio. Nós temos um projeto que ainda próximo aos campos de refugiados, e alguns deles, quando ingressam no país, nesse país, depois de passar pelo campo de refugiados, eles são aceitos no país, entram ali, né? E começam a se relacionar com aquele país, mas eles chegam alguns ali sem um trabalho, alguns mulheres principalmente, que dependiam completamente do marido, e agora tem que começar a aprender uma profissão, e como conquistar, né, o dinheiro e o sustento. E aí nós temos alguns espaços para educar, para ajudar as mulheres a fazer artes manuais, essas coisas. Então, a mãe dele começou a ir primeiro para essa nossa escola, e ali ela começou a ouvir sobre Jesus. Ele começou a acompanhar a mãe, ele já é um rapaz, e lá no projeto nós também temos um projeto de esportes, com artes marciais, né? Então ele começou a achar interessante, começou a gostar daquilo, ele começou a ir, mas ele ainda ficava arredio porque ele seguia o Islã, né? Então naquele momento ele começou a se relacionar com aquelas pessoas, só que Ibrahim começou a observar que aquele ambiente era diferente, tinha um ambiente de amor, como a gente falou aqui no nosso tema, né? Que Deus vem nos dar amor, né? O Espírito Santo enche o nosso coração de poder, mas também de amor. Então, ele chegou ali e começou a compreender o amor de Deus através dos nossos professores, e naquele momento ele então abre o coração e começa a ouvir sobre aquele amor, e vem aquela pergunta clássica que todo missionário espera ouvir. É o missionário, quando ele chega para o missionário e diz assim: por que vocês me tratam desse jeito, né? Por que vocês estão me tratando com tanto amor? Aí a gente tem a oportunidade de dizer: porque o amor de Cristo me alcançou primeiro, né? Porque é Cristo que me mandou vir aqui dizer que te ama. Então começamos a falar de amor, e ele abriu o coração e entregou a vida a Jesus, né? Louvado seja Deus. Aí o que acontece agora? Ele então deixou de ir para a mesquita. Então os amigos dele começaram a perguntar por que ele não estava indo mais, porque ele não estava mais fazendo as orações. Começaram a perseguir, desconfiaram que ele tinha se convertido, então começaram a persegui-lo, tanto que um dia os parentes dele, os primos e os tios dele, na verdade um tio e alguns primos, pegaram ele à força, você vai ter que ir para a mesquita, e começaram a levá-lo à força para a mesquita, até que então eles viram que não tinha jeito, brigaram com ele, perseguiram ele, e mesmo assim, glória a Deus, ele permaneceu firme no propósito de entregar e viver a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Então, a partir dali, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo hostilizado por todos, ele continua firme, né, aos pés do Senhor Jesus. Então, ele, nesse ano, foi batizado, né, e segue firme lá no Senhor Jesus. Nós precisamos orar por ele, né? Ore pelos meus irmãos que são perseguidos porque se batizaram, porque decidiram seguir o Senhor Jesus. Então, quando a gente fala em batismo, são histórias assim, de perseguição, de luta, e histórias como batismos que estão sendo realizados em Roma. Não vai dar tempo para falar sobre isso aqui, mas Roma é o centro do catolicismo mundial, né? E lá nós estamos plantando uma igreja. Tem havido conversões ali, né? Pessoas já têm sido batizadas
naquele lugar. Louvado seja Deus por isso, né? Nós temos também formado liderança, porque nós sonhamos ter uma liderança local para que essa liderança se desenvolva. Nós temos trabalhado com grupos pequenos, plantando igreja através de pequenos grupos. O ano passado começamos mais de 3.100 novos grupos, a maioria deles agora virtuais, né? Formando os líderes, foram mais de 9.000 líderes formados. Portanto, isso tudo que eu estou falando, todos esses números apontam justamente para isso, que graças ao Senhor, nós estamos hoje presentes em 81 países, são 2.040 missionários, e o número mais bonito de todos, 43.385 pessoas entregaram a vida a Jesus. Daí da sua casa mesmo eu posso ouvir um glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu espero que você esteja aí gritando, louvado seja o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, né, há festa no céu. E eu gosto de falar dos batismos, justamente por causa disso, ou melhor, das conversões, justamente por causa disso. Porque a Bíblia diz, se hoje uma pessoa se converte à festa no céu, eu quero dizer que a Igreja Batista da Esperança, né, o ano passado promoveu 43.385 festas no céu, né? Louvado seja Deus por isso. Vocês estão de parabéns e vocês são muito festeiros, né? Louvado seja Deus, porque de fato é isso, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E inclusive essa é a segunda coisa que nós aprendemos e que Paulo ensinou a Timóteo, e eu quero que você também pense nisso agora, enquanto estamos passando por essas lutas todas. Vejam, ele diz assim, versículo 8 a versículo 11, eu vou ler mais uma vez, você acompanha na sua Bíblia, diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, olha, reaviva o dom de Deus que há em você, lembre-se que o Espírito Santo habita no seu coração, esse Espírito Santo traz força, amor, equilíbrio para enfrentar todas as lutas, e mais ainda, firme-se no Evangelho, lembre-se do Evangelho, lembre-se do que você está, ou no que você está envolvido, lembre-se do Evangelho que alcançou o seu coração, firme-se, portanto, nele, né? Esta graça que nos foi dada através de Cristo Jesus, essa graça que nos foi revelada na manifestação do nosso Salvador, essa graça que nos foi dada de graça, não é? Porque de graça recebemos do Senhor, não por nossos próprios méritos, mas porque Ele nos amou primeiro, não é? Então, por isso, ele diz assim, olha, viva o Evangelho, viva o poder de transformar, porque esse Evangelho realmente transforma a vida das pessoas. Amados irmãos, sabe, nós precisamos lembrar que nós temos uma ferramenta nas nossas mãos, na verdade, uma palavra, não é? Uma mensagem nas nossas mãos, no nosso coração, que nós precisamos transmitir para todas as pessoas, a começar pessoas aqui de perto de nós. Você pense bem, o apóstolo Paulo também, aí agora escrevendo os Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, não é, para a transformação de todo aquele que crer. Não é? Ele diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala isso em Romanos 1,16. Então, ele diz para a gente, olha, então você precisa entender que o Evangelho é poder. E mais uma vez aqui, agora falando a Timóteo, ele lembra mais uma vez, esse Evangelho é transformador.
Irmãos, olhe para si mesmo agora. Quem era você quando não tinha Jesus? Olhe para você mesmo agora e pergunte assim: onde você estaria se não tivesse Jesus na sua vida? Pare agora mesmo e pense assim: se você não tivesse firmado agora no Evangelho, como estaria a sua vida, a sua cabeça, a realidade que nós estamos vivendo agora, sem Jesus na sua vida, sem conhecer essa verdade, como você estaria? Pois bem, se você pensa como eu, porque eu acho assim, se eu não tivesse Jesus, eu estava agora desesperado. Se eu não tivesse Jesus, eu poderia estar agora, cada vez mais abatido, sem esperança, sem esperança no futuro. Por quê? Porque o Evangelho é que nos dá essa esperança, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que esse Filho nos trouxesse vida eterna. Então, por isso, quando o Evangelho do Senhor, a gente fala aqui que firmasse no Evangelho, essa é a mensagem transformadora, essa é a mensagem que nós temos. Então vem a palavra para a gente, que foi a palavra de Paulo a Timóteo: meu filho, você tem o Evangelho, então não se envergonhe dele, fale dele, anuncie o Evangelho. E, amados irmãos, nós estamos hoje aqui nessa campanha, Viva o Poder de Transformar, para que você entenda isso. Você precisa viver o Espírito Santo que habita em você e viver transformando a vida das pessoas a partir daí da sua casa. Você, por exemplo, tem orado pelos seus familiares que ainda não tem Jesus? Você está aí assistindo de casa, tem mais alguém da sua casa que poderia estar ao seu lado, mas que você ainda não trouxe essa pessoa para perto de Jesus? Pense no seu colega de trabalho, pessoas que você conhece de perto, que ainda, até já ouviram que Jesus existe, mas ainda não conhece o Evangelho de Jesus. É aquela coisa, às vezes a pessoa me conhece: eu conheço o João Marcos, eu sei quem ele é. Olha, é um pastor, mora lá em Salvador, etc. É isso mesmo. Mas não conhece minha história, não conhece o que eu penso. Então, muita gente aqui, não se engane, muita gente ao seu redor sabe quem é Jesus, ouviu falar nele, mas não conhece a sua vontade, o seu pensamento, o seu amor. Então, é por isso que é necessário que você anuncie o Evangelho a todas as pessoas. E não somente as que estão perto, mas também as que estão distantes. Por isso que você conta com o nosso apoio para ajudar você a cumprir a grande comissão. Por isso nós estamos aqui como Junta de Missões Mundiais, tocando na vida dessas pessoas que eu já citei aqui e fazendo com que a obra do Senhor avance muito mais. Nós precisamos levar a palavra a todos, porque todos para o Senhor são como pequeninos. Inclusive o Senhor fala em Marcos capítulo 10, versículo 14, ele fala assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa foto é um dos nossos projetos, esse é um projeto no Quênia, aliás, esse é de Moçambique, E esses olhares dessas crianças são muito marcantes, porque é como se olhasse assim e dizendo para a gente: pode falar, diga, eu quero ouvir. Então, nesse momento, há pessoas que estão próximas de vocês que são como crianças para Deus. Você é uma criança para Deus. Deus olha você com um olhar de pai, dizendo assim: filho, vem cá, eu quero mudar a sua realidade. O problema é que nem sempre nós estamos com essas crianças olhando para o pai, dizendo assim: Senhor, fala, eu estou te escutando. Muitas vezes as pessoas estão rebeldes, não querem ouvir, fogem da presença do Senhor, como uma criança rebelde, Então eu queria dizer a você que está fugindo do Senhor, preste atenção, volte para Ele, volte o seu olhar para Jesus. Jesus quer transformar a sua vida. E, amados irmãos, tem essas duas coisas, Se você está rebelde, volte o seu olhar para Jesus. E você também precisa nos ajudar a levar essa palavra àqueles que estão em outros lugares com essa mesma expectativa dessas crianças, assim: me falem alguma coisa que me traga esperança.
O olhar de Jesus é sempre penetrante. A gente pode ter algumas histórias, que mais uma vez eu digo que o tempo não vai dar para a gente conversar hoje sobre isso, mas pelo menos duas coisas eu queria lembrar você. Uma foi aquele jovem rico, né, que encontrasse com Jesus e falando: Jesus, o que é que eu posso fazer para te seguir? Aí Jesus olha, diz que a Escritura fala que Jesus olhou em seus olhos e diz assim: venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Jesus não está falando de dinheiro aqui, Jesus está falando em amar coisas mais do que a Ele. Aquele rapaz amava mais o dinheiro, e portanto ele não quis abrir mão da riqueza, não quis abrir mão de nada para seguir a Jesus. Podia ser outra coisa. Eu não sei o que está lhe prendendo, que você ama mais do que a Jesus. Mas Jesus disse para você hoje: deixe tudo isso e me siga. A outra coisa, outra vez foi outro que olhou no olho de Jesus e teve a vida mudada, foi exatamente o Zaqueu. Zaqueu, a palavra diz que Jesus passando, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, hoje eu vou para a sua casa. E diz que Zaqueu desceu correndo, pegou Jesus, levou para a sua casa, fez uma festa, houve mudança na vida dele, transformação, porque o evangelho tinha chegado ali, transformação na vida dele, e diz a Escritura que naquele momento Zaqueu levantou: Senhor, vou restituir tudo aqui a quem eu defraudei. Para mim o mais importante agora é que o Senhor está aqui na minha casa. Foi isso que ele quis dizer. E aí Jesus levantou-se e disse assim: olha, está vendo aí? Hoje entrou salvação nesta casa. Por isso ele diz, completa lá dizendo, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados irmãos, vocês precisam se unir a nós. Nós precisamos que você chegue perto de nós e nos ajude a levar essa palavra a todas as pessoas. Palavras que podem, e pessoas que precisam ouvir, o mesmo que Paulo também disse a Timóteo aqui, que é a terceira e última coisa que eu quero destacar para você, que diz assim, versículo 12: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Ou, como diz uma tradução, para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo está dizendo a Timóteo: confie no Espírito que habita em você. Timóteo, lembre-se que firme-se nesse evangelho, proclame esse evangelho. E, Timóteo, descanse no Senhor, né? Descanse na fidelidade de um Deus que cuida de você em todo o tempo, não é? Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois eu conheço aquele em quem creio e tenho certeza que é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Meus irmãos, essa é outra tradução, não é? Então, o que eu peço a você é que confie nesse Deus, descanse nele, mas também não fique só aí confortavelmente, né, sentado na casa do Pai. Mas lembre-se que há muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Então você precisa se envolver. E deixe-me dizer algumas formas aqui como você pode se envolver. Como você pode fazer algumas coisas para mudar essa realidade, né? Para ser instrumentos na mão do Senhor. Primeira coisa, ore. Nós estamos hoje também aqui no encontro de oração, de intercessão. Então, o que eu peço a você é que, por favor, ore. Sabe, você pode, por exemplo, entrar no site da nossa organização, Missões Mundiais, missõesmundiais.com.br. Lá, ou você bota logo /ore, ou simplesmente nessa página, missõesmundiais.com.br. Lá você vai abrir a página, vai ter muitas histórias ali, pedidos de oração, as histórias do que está acontecendo no mundo. Então, você pode, naquele momento, se tornar um intercessor, nos ajudar intercedendo por nós. Nós também temos um diário de oração. Todos os meses, no último dia de cada mês, nós publicamos o diário do mês seguinte. Então, você entra lá agora no site e baixe o diário de oração ainda do mês de março. É um PDF, você tem lá todos os dias um motivo de oração, o aniversariante do dia, você vai estar orando no aniversário dos missionários,
você pode também acompanhar com a gente e fazer uma leitura da Bíblia. Irmão, oração é maravilhosa para a obra missionária. É ouro em pó, como diz um amigo meu, né? Oração é ouro em pó, ou seja, é muito valioso. Então, que você possa, né, nos ajudar orando para que a obra do Senhor avance. Intercessores. Irmãos, quantas batalhas nós já vencemos por causa dos intercessores aqui no Brasil. Histórias como nosso missionário ali na Moçambique, que durante aquela tempestade que aconteceu, acho que foi 2019, o ciclone veio e começou a inundar a cidade, e a casa dele, ele morava no segundo andar, aliás, no primeiro andar de um prédio de 2 andares, né? Então, ele começou a ver que a chuva veio e a água começou a inundar o piso, a parte de baixo, o térreo, né? O vento veio e levou o teto do prédio, e a chuva começou a entrar também por cima, e literalmente ele ficou no meio, água embaixo, água caindo por cima. O vizinho de cima saiu, ele ajudou, o de baixo subiu, ele ficou aquela turma lá na casa dele, e ele começou então a interceder: Senhor, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós. E nessa hora, ele diz assim: nesse dia eu sabia, porque minha família tinha me falado naquele mesmo dia que a igreja deles lá no Rio de Janeiro estava orando por eles. Então ele diz que quanto mais orava, mais força ele tinha, por saber que ele estava fazendo aquela oração, mas ele não estava sozinho naquela oração. Então, por favor, interceda para os nossos missionários, manda uma mensagem para eles dizendo que você está orando por eles, né? A outra coisa que você pode se envolver é se envolvendo, se colocando à disposição do Senhor para mudar a história da humanidade, levando o evangelho do Senhor. Vá, comece indo aqui perto de você, fale para o seu vizinho, fale para o seu amigo. Uma oração que eu sempre faço por onde eu passo e falo a alguma igreja, tenho a oportunidade de conversar com você, com meus irmãos, eu sempre peço para você fazer uma oração, e a oração é a seguinte: peça a Deus, é assim, veja só, vou dizer: Deus, mostra para mim alguém que esteja próximo a mim, que seja do meu relacionamento, que esteja pronta para receber Jesus. É só isso que você tem que pedir. Peça agora para que Deus mostre a você alguém da sua casa, da sua família, do seu amigo, que ainda não tem um relacionamento com Jesus. Diga assim: Senhor, me mostra quem da minha família, quem está aqui perto de mim, que está pronto para receber o evangelho. Pronto. Se você pensou em alguém, já é o Espírito Santo mostrando para você. Você pensou em alguém enquanto eu falava? Então, se você pensou, essa pessoa é seu alvo essa semana. Ore por ela, peça a Deus, me dê a oportunidade de falar, e que Deus te use, né? E não somente isso, mas também você pode começar aqui e nos ajudar a ir mais distante. E também, se você está aqui hoje me ouvindo, e Deus tem conversado com você, o Espírito Santo tem lhe falado, colocado as nações no seu coração, você tem um desejo de sair do seu país, ir para outro país, levar a palavra. Se você tem desejo no coração de conhecer um campo transcultural, vá, é minha palavra, vá, obedeça a voz do Senhor. Você pode, inclusive, eu quero oferecer para você pelo menos 2 formas. Uma temporária, que é o nosso projeto, nós temos Voluntários Sem Fronteira. Você pode sair daqui do país, claro, assim que as fronteiras forem reabertas. Você pode visitar um campo nosso. Pega aqui a sua profissão, as suas habilidades, os seus talentos, e vai lá no campo, nos visite. Passe lá 10 dias, um mês com a gente, o tempo que você quiser, né? Então fale conosco, manda um e-mail para voluntários@jmm.org.br, diga assim: eu quero ser um voluntário, eu quero passar um tempo no campo, colocar minhas férias à disposição. Então faz isso, né? Se coloca à disposição. E você, que a coisa, digamos assim, é mais séria, né? Que você realmente, Deus tem dito a você assim: olha, eu quero que você saia da sua terra para ir para esse lugar. Então hoje à noite, diga: Senhor, eis-me aqui. Comece a se preparar, ou continue a preparação. Se você tem um país, comece a estudar sobre esse país.
Se Deus tem colocado um continente, eu quero ir à África, então começa a estudar sobre a África. Inclusive a África não é um país, né? É um continente, viu? Muita gente confunde, diz a África achando que a África é um país. São 54 países naquele continente. Na verdade, 54 tem 2 que estão em disputas, então pode vir a ser 56 países. Então, ore pela África, pergunte ao Senhor onde Deus quer te usar ali, faça isso. O importante é que você obedeça, né? A outra coisa que você pode fazer é mobilizar. Agora nós estamos entrando na campanha, esse é o lançamento da campanha. Então mobilize a sua igreja, você que é da departamento infantil, mobilize as crianças, envolva as crianças na campanha, coloque a semente do evangelho, da missão no coração das crianças. Você que trabalha com a juventude, você que trabalha com os adolescentes, senhoras, homens, né? Todo mundo se mobilize para que a campanha seja maravilhosa, né? Um ajudando o outro, um animando o outro para se envolver na obra do Senhor. Se você quiser saber mais sobre a campanha, você entra também nesse site, missõesmundiais.com.br. Lá na página, logo no início, você vai ver o ícone, é uma figura com o nome da campanha. Clica ali e ele vai direcionar você para o campo, né? E finalmente, oferte. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam ofertando para que a obra do Senhor continue. Esse ano foi um ano muito difícil, né, para a gente, no que diz respeito a finanças. Foi para todo mundo, né? E claro, se foi difícil para todos, também repercutiu lá na nossa organização. E nós lidamos lá com um assunto ainda muito difícil, que é o dólar, né? A gente compra, recebe tudo que os irmãos entregam, a sua oferta vem para a gente em real, e nós transformamos esse real em moeda estrangeira, dólar ou euro, né? Então imagina você, se você fazer nada, você mandou a sua oferta, e quando a oferta chegou lá, o dólar aumentou 10%, então a sua oferta diminuiu 10%, né? Então é isso que a gente lida todos os dias, mas o Senhor tem sido fiel, e nós glorificamos o nome do Senhor, que a obra está avançando, nada tem nos faltado, porque maior é aquele que está conosco, né? Então, portanto, ajude, envolva-se. Se você é adotante e deixou de adotar, volte a adotar o missionário. Se quer adotar um campo novo, fale com a gente. Se você quiser fazer uma oferta agora, entra aí na nossa conta, usa o Pix, ou então entra lá no doiagora.com, que é um sistema que a gente tem, doiagora.com, e faça uma oferta especial para missões. Mas o mais importante de tudo, e aqui eu quero orar com você, dizendo assim: não esqueça do que você ouviu hoje, não é? Torno a lembrá-lo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, viva o poder de transformar. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela faça a diferença em nossas vidas, que haja entre nós aqueles que desejam interceder, se tornar conosco instrumentos do Senhor nessa batalha espiritual. Abençoa, Senhor, e fala, confirma aqueles que o Senhor tem reservado para um momento de deixar a sua terra, a sua cultura, e dedicar-se a outro povo, a outra cultura. Senhor, ainda nós temos 7.000 povos, 7.000 culturas que ainda não conhecem Jesus. Quem sabe será alguém aqui da Bahia, Santo Antônio de Jesus, da Igreja da Liberdade, que vai ser essa pessoa que o Senhor vai tirar daqui e levar para ganhar esse povo para Jesus. Senhor, fala ao coração dos teus filhos. Pai, que haja um grande mover na igreja agora nessa campanha, que cada ministério se envolva para que essa obra avance. Senhor, também eu peço a Ti que levante entre nós pessoas interessadas em sustentar esta obra para que ela avance e o Teu nome seja glorificado. Obrigado pela vida do pastor João Carlos, que nos recebe hoje aqui, toda a sua equipe, todo o ministério da igreja, todos os irmãos que agora bondosamente ouviram essa palavra. Que a Tua palavra frutifique em nossos corações. É a nossa oração, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Marcos e sua família. Que o Senhor continue abençoando esse ministério. Meus irmãos, a irmã Danila pede para lembrá-los mais uma vez que nesse domingo a Santa Ceia será ministrada online e que nesses dias a igreja possa estar preparando tudo para que no domingo nós venhamos nos reunir num só pensamento, com o mesmo intuito de celebrar o Senhor Jesus. Nós vamos finalizar este culto louvando e adorando ao Senhor com mais um cântico, declarar que nós dependemos dEle. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Aleluia. Deus abençoe a amada igreja.